e nós estaremos pensando sobre a vida em família, porque a Bíblia ensina tudo, até como vivermos em família, porque a família é uma instituição divina. Foi Deus que criou o primeiro casal. E nós vamos ler em Colossenses 3, a partir do versículo 18. Vós, mulheres, estáis sujeitas, outra tradução diz, submissas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, marido, amai as vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Amém? Amém. Que Deus esteja nos abençoando nesta breve meditação da palavra de Deus. Responsabilidades na vida familiar é o tema para a nossa meditação. Responsabilidade significa estarmos habilitados para responder, ou para dar a resposta, ou as respostas. A maioria das civilizações e religiões são consideradas pelos sociólogos como machistas. O cristianismo adora Cristo. O Islã adora Deus e reverencia Maomé, seu fundador. E outros ismos têm os seus fundadores e prestam adoração e reverência. E são consideradas, então, religiões machistas. Mas no cristianismo, especialmente, nós vamos observar através do Novo Testamento várias mulheres servindo Jesus Cristo e também seguindo Jesus Cristo. E nós vemos que foram elas, as mulheres, que tiveram o privilégio de ver Jesus ressuscitado. Foram elas que anunciaram a ressurreição de Jesus Cristo. Foram elas que espalharam, então, a boa nova, que Jesus havia vencido a morte. Jesus dignificou o sexo feminino, a mulher. Jesus valorizou as mulheres. Jesus conversou e levou salvação à mulher na cidade de Sicar, lá em Samaria. Jesus foi ungido pela mulher chamada na Bíblia como a pecadora, lá em Lucas 7, na casa de Simão. E Deus tem, ao longo desses 2000 anos de história da igreja, usado as mulheres e também os homens para promoverem o seu reino na face da terra. Já no Antigo Testamento, Deus usou a vida de Esther para ser rainha ali no reino dos persas, no tempo do rei Assuero. E foi através dela que Deus concedeu livramento para os judeus. Deus usou também a vida de Débora como juíza em Israel. Mas Deus tem usado também os homens. E aos homens foi dado muita responsabilidade. Muita, porque eu digo, algumas razões, porque Deus cobra mais do sexo masculino. Através da história nós vamos
observar que não foi a mulher que Deus ordenou que não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas foi ao esposo de Eva, a Adão, que Deus orientou. E quando ele desobedeceu a Deus, seduzido primeiro pela serpente, porque o homem não foi enganado. Algumas vezes nós ouvimos que o homem foi enganado. Não, ele não foi enganado. Nós somos enganados quando não fomos avisados, quando não somos informados do perigo que estamos correndo. Mas quando somos avisados e caímos no erro, então somos o quê? Desobedientes. E o pecado do homem só aconteceu por causa da sua desobediência. Separou-se de Deus por causa da desobediência. E após ter desobedecido a Deus, ele foi se esconder. E Deus, quando o procurou lá no jardim do Éden, Deus não foi falar com Eva, mas Deus perguntou: Adão, onde você está? Cobrando dele, então, a resposta, a habilidade em responder à sua responsabilidade. Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? E depois vem a sentença no versículo 16 de Gênesis 3, dada à mulher, está relacionada unicamente à sua pessoa. Mas no versículo 17, a sentença dada ao homem não envolve apenas a pessoa, ali o sexo masculino, Adão, mas envolve também a terra, quando Deus disse: maldita é a terra por causa de você. Então a terra foi amaldiçoada, mas ela será resgatada dessa maldição. E nós vemos através da Bíblia, da história, da palavra de Deus, a vida começa em um jardim chamado Éden, e ela termina, a Bíblia termina a história da humanidade também num jardim, onde está a árvore da vida, na Nova Jerusalém. Certa vez ouvi uma mensagem cujo tema era a história de 3 jardins. Lá de Gênesis, o jardim do Getsemane, onde Jesus orou por nós e sentiu os horrores da cruz. E finalmente o jardim que Deus tem preparado para a sua igreja na Nova Jerusalém. E nós estaremos desfrutando então dessas bênçãos maravilhosas, porque o objetivo de Deus é nos resgatar. Domingo passado nós falamos sobre esse assunto com a igreja, sobre resgate, Deus nos resgatando através do seu poder de uma vida de pecados e de morte. Nós, os homens, carregamos sobre nós, sobre nossos nomes e nosso caráter, as responsabilidades maiores. Não sei se mudou, mas há algumas décadas, os namorados não saíam com as namoradas esperando que elas pagassem a conta. Não sei se mudou. Faz tempo que mudou? As coisas mudam, né? O tempo passa. Depois que a gente casa, já não tem mais isso, a gente divide, né? Tudo. Não sei se na sua casa é assim. Eu já vi casal
E ensino isso para os casais, eu ensino, porque eu aprendi que existem 4 pilares que sustentam a vida conjugal. E o Stevenson ainda lembra? A Andressa ainda lembra dos pilares? Estes irmãos que eu casei não faz muito tempo, e eu ensino que há 4 pilares. O pilar do respeito dos pais, o pilar da família. Quando acontece o casamento dos filhos, e às vezes ainda os pais continuam a se interferir na vida dos filhos depois de casado. E isso não é bom. Não é conveniente. Eu sempre digo, corta-se o cordão umbilical. Casou, você vai viver sua vida. E que os pais devem interferir só em momentos extremos. Somente nos momentos extremos devem se interferir. Então, o respeito pelo novel casal. Deixa eles viver. Vieram pedir a opinião do pai, da mãe, do sogro, da sogra. Aí então, dê a sua opinião. Outro pilar é o pilar da vida econômica, do uso do dinheiro. E é isto que eu ia dizendo agora há pouco, que há casais, já viu o casal, um pede dinheiro emprestado para o outro? E geralmente a mulher não paga o marido, porque ela fala que é obrigação dele manter o lar, é obrigação dele manter a família. Mas de vez em quando ela fala, você empresta um dinheiro para mim? Precisa, graças a Deus que Deus fez as mulheres diferentes de nós, né? São mais sensíveis. Graças a Deus. Os homens são mais, desculpem a expressão, mais grosseiros, né? Graças a Deus que as mulheres são mais sensíveis. E elas têm hábitos que nós não temos. E pesa então, também estava falando sobre os 4 pilares, a vida econômica. Quando o casal não se entende na vida econômica, o lar desmorona. Quando o casal não se entende na prática da vida sexual, o lar desmorona. E quando falta o respeito mútuo, quando o casal começa a olhar para a esposa e vice-versa como objeto, e não respeitam-se como pessoas, criados à imagem e semelhança de Deus, o lar também tende a desmoronar. Então há uma necessidade dessas considerações à luz da palavra de Deus. E aos homens eu dizia que foi outorgada por Deus mais responsabilidades. A sociedade cobra dos homens e não das mulheres. A liderança do lar, a autoridade sobre os filhos, o bom caráter, o nome que é levado como herança, geralmente são o nome dos pais. E você, quando em sociedade começa a conversar com alguém, a pessoa logo pergunta, de que família você é? E geralmente a família é o nome do pai. Não só no Brasil, mas em outras culturas, em todo o mundo. E devemos zelar pelos nossos nomes, porque o nosso nome, diz um provérbio, é o nosso maior patrimônio. Precisamos ter estes cuidados. Quero passar para os irmãos alguns dados não muito
agradáveis. Alguns dados que às vezes nos chocam. Por quê? Porque o homem afastou-se de Deus. Porque o homem tem caminhado longe de Deus. E não só aqui no Brasil, mas mundialmente falando. Um sociólogo americano concluiu que 95% dos assaltos são atribuídos aos homens. % dos abusos sexuais são atribuídos aos homens. 70% dos homicídios são atribuídos aos homens. E 80% dos acidentes de trânsito são atribuídos aos homens. E isso vem para quebrar o nosso machismo, né? E vem socialmente. A Bíblia diz: vós mulheres estáis sujeitas, submissas. E há uma grande confusão sobre esse palavreado, esses vocábulos, porque isso não inferioriza o sexo feminino. Não inferioriza. Porque ser submisso significa, ou submissa significa você estar junto no cumprimento de uma missão, trabalhando juntos para atingir um objetivo, uma missão. Uma senhora há muitos anos me procurou quando eu ainda morava e pastoreava a Igreja Batista em Hortolândia, pedindo minha opinião porque ela ia separar-se do esposo. E eu disse: e por quê? Ela disse: porque ele me bate toda semana. Toda semana eu apanho do meu marido. E eu disse: em que igreja vocês vão? Ela falou o nome de uma igreja evangélica lá da cidade. Ele falou: está escrito, ela falou, ele fala assim para mim: está escrito na Bíblia que eu sou o cabeça da casa e você tem que fazer o que eu quero e não o que você quer. E aí terminava a mulher apanhando dele. Ela falou: eu não suporto mais. E ela disse o que ela pensava fazer. Eu falei: então é melhor você separar. Eu nunca aconselho a separação de alguém, de um casal. Mas naquela situação eu falei: é melhor a separação. Porque as pessoas entendem errado o princípio bíblico da palavra de Deus. Deus, quando criou a mulher, Deus não tirou parte da cabeça do homem, também não tirou dos pés, mas tirou da costela, segundo a Bíblia, para que fosse cuidada, amada e estivesse ao lado dele. Não podemos esquecer estes princípios. Deus colocou-a como ajudadora, auxiliadora. Quando a Bíblia fala, então, sobre submissão, então isso significa estar junto no cumprimento de uma missão, na busca do mesmo objetivo. E a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola destrói, derruba com suas próprias mãos. Deus a dotou de raciocínio rápido. Deus dotou a mulher de raciocínio rápido. É comum os homens chegarem do trabalho, ou chegarem de uma viagem, ou do dia a dia, iniciarem um diálogo com a esposa, e quando ele está contando a história, a esposa já fala o fim. Ela já conclui o final da história, e ele diz assim: espere eu acabar de falar. Já viu isso? E cientificamente já foi provado que as mulheres pensam mais rápido que os homens.
Agora, me perdoe, só que também houve uma pesquisa, e esta pesquisa diz que os homens pensam lentamente, mas com mais convicção, com mais certeza. Então, pensam lento, mas de maneira certa, correta. Isso não significa inferioridade, porque hoje nós temos grandes empresárias fazendo palestras aí pelo mundo todo. Não vou citar empresas, né? Nosso objetivo não é fazer propaganda, mas os irmãos todos têm informações aí na vida social de empresárias e empresários, né? Que estão aí muito bem sucedidos, mulheres que edificam suas casas. Segundo Provérbios 31, a mulher também, ela é empresária, está lá a partir do versículo 20, né? Ao seu trabalho. Como conhecedoras do temperamento do marido e dos filhos, a mulher deve ser mediadora, tornar o ambiente do lar num ambiente de felicidade, de bem-estar. E eu gosto de citar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, através da minha vida, porque o nome de Deus já é santo, mas através do meu viver, venha a nós o teu reino. E eu sempre pergunto, quem está reinando no seu lar? É Deus que reina na sua vida? É Deus que está reinando no seu coração? A Bíblia diz que na língua, este órgão pequeno, está o poder da vida e o poder da morte. Pastor Josué Gonçalves, em uma das suas mensagens, Josué Gonçalves é um terapeuta familiar, pastor evangélico da Assembleia de Deus. E em uma das suas palestras ele diz que você pode, mulher, você homem, transformar o seu lar num pedacinho do céu ou então numa extensão do inferno. Para tanto é bom nós refletirmos, nós pensarmos, analisarmos. Venha o teu reino no meu coração, para que o meu lar seja um pedaço do céu, onde quem reina é o Senhor Jesus Cristo. Você entregou sua vida a Jesus? Se você entregou sua vida a Jesus Cristo, peça que Ele reine no seu coração. Que não reine o ego. Nós temos o ego, o nosso eu. O nosso eu nos atrapalha. Porque eu quero, porque eu faço, porque eu, e porque eu, e mais eu. E se não for como eu, faço como eu quero. Não tem acordo. Eu deixo o lar, eu deixo a igreja, eu deixo o trabalho. Eu tenho que fazer como eu. E esse é o nosso problema sério. O eu. E quando há então humildade, submissão, quando há um propósito de honrar a Deus, então nós vamos dizer, não eu, mas Cristo reina em mim. Jesus, através do seu Espírito Santo, dando sabedoria para viver em harmonia com o esposo, pedindo perdão e perdoando. E a Bíblia tem também uma palavra para os filhos, para nós, porque todos nós somos filhos. Vós, pais, vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais. Não em algumas coisas, mas em tudo. Eu só aconselho a pessoa a desobedecer os pais quando entra no aspecto da salvação. Por quê? Porque é bíblico. Jesus falou, aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Só nesse aspecto que eu aconselho. Eu quero seguir Jesus.
Eu quero ir para a igreja. Eu entreguei minha vida a Jesus, mas os meus pais não me querem. Isso aconteceu com o pastor Israel Pinheiro. Israel José Pinheiro foi meu pastor, lá no estado do Espírito Santo. Ele, jovem ainda, entregou a vida dele a Jesus Cristo. O seu pai o chamou e disse: Israel, você traiu a nossa confiança, você traiu a nossa religião, você traiu a nossa igreja de tradição familiar, você agora tornou-se bode, você agora tornou-se crente, então você não é mais considerado nosso filho. E o Israel saiu de casa e veio para o Rio de Janeiro. E foi frequentar uma das igrejas batistas ali. E depois ele ingressou no seminário, lá no seminário do Rio de Janeiro. Alguns irmãos já foram lá. E lá ele estudou com muita dificuldade. Com muita dificuldade ele se formou. Ele disse que o primeiro caderno dele foi feito com aqueles papéis que antigamente, quando a gente comprava pão, vinha o pão enrolado em um papel. E assim ele fez os cadernos dele, até que alguém o ajudou. E esse homem foi um dos grandes pastores, um dos grandes líderes no Rio e no Brasil. Ele foi pastor na Igreja Batista em Campos por mais de 30 anos, pastoreando 1.200 membros. Isso em 1970, quando ele veio ser nosso pastor em Sumaré, em 72, um homem de Deus. O testemunho dele marcou nossas vidas ali, da sua vida. Seguir Jesus Cristo. Então, honra, mas depois ele teve uma grande bênção. Os pais dele saíram lá do Espírito Santo e vieram para o Rio de Janeiro e também se entregaram a Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, é infalível. A palavra de Deus, quando Paulo disse ao carcereiro de Filipos, quando o carcereiro perguntou a Paulo: o que eu preciso fazer para ser salvo? A resposta de Paulo foi: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, você e a sua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, você e a sua família. Muitas famílias estão sofrendo por causa do pecado dos filhos, sofrendo por causa dos pecados dos pais. Quantas famílias destruídas por causa dos filhos, que fazem as mães chorarem, os pais. Quantos filhos chorando por causa dos pais, quantos filhos nos presídios, e as mães vão lá visitar, suportando humilhação, filas enormes para entrarem lá para o presídio, lá na Cracolândia. Quantas mães estão indo lá para levar uma roupa limpa para o filho, porque está imundo, sem banho. Com tristeza, quando estive lá, e alguns irmãos estiveram lá em 2019, nós presenciamos isso. Filhos, homens e mulheres lindos, de boa aparência. Pessoas lindas, mas que o pecado está destruindo, não só a beleza física, mas também espiritual. E ali estão seus pais, às vezes em lágrimas, levando uma roupa para eles se vestirem, levando alimentação, chorando. E alguns, porque deixaram a igreja de Cristo, estão lá envolvidos. Mas a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo você e a sua casa. E eu falo isto com convicção, porque eu fui para a igreja, e eu e meu irmão
Nós fomos batizados no mesmo dia e depois toda a família está seguindo Jesus até hoje. Porque a palavra de Deus é a verdade. Ela triunfa. Então, vós filhos, sejam obedientes. Obedecei. E a Bíblia diz num outro texto, lá em Efésios, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, para que você viva muito tempo sobre a terra. Ontem o pastor Afonso fez referência à longevidade do irmão Gregório. Essa vida longeva, que já passou dos 92 anos. E o pastor Afonso disse, com certeza o irmão honrou seus pais, e por isso está vivendo bastante. Porque a palavra de Deus se cumpre. E a Bíblia também está dizendo, vós pais não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Ser pai não nos dá o direito de cobrar dos nossos filhos, de compará-los. Já viu pais que fazem comparação? Por que você não é como fulano? Por que você não é como outro? Por que você não é isso? Por que você não é aquilo? Nós precisamos aprender como pais a respeitar as individualidades. Respeitar, amar, cuidar. E acima de tudo, meus queridos, ser exemplo. Porque o lar é a melhor escola. Nosso campo missionário, minha família, minha identidade. Você ora pelos seus filhos. E aí eu me lembro de uma palavra que ouvimos recentemente. Você ora com os seus filhos. Porque orar por eles é uma coisa e orar com eles é outra coisa. Seu filho sente-se amado por você? Você já parou para pensar nisso? Você já orou com eles? Alguém disse certa vez para mim, meus filhos não estão na igreja, mas eu criei eles aqui. Mas como criou? E eles estão observando nossos atos, porque nossos atos falam mais do que as nossas palavras. Mas de repente, filho, você não teve um bom pai. E você traz marcas profundas de um relacionamento desagradável. De um relacionamento familiar desagradável. Mas a Bíblia diz que nós devemos perdoar as pessoas, sejam elas família ou não. Sejam eles familiares ou não. Assim como Cristo nos perdoou. E quando nós conseguimos liberar perdão aos nossos pais, aos nossos irmãos, aos nossos familiares, aos nossos irmãos de igreja, Deus nos abençoa. Deus libera seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, porque perdoar nasceu no coração de Deus. Ele me perdoa, Ele perdoa você. Quando nós abrimos os nossos corações para Jesus entrar na nossa vida. Vamos orar? Pastor Josué diz, pais ajustados geram filhos equilibrados, educados para o bem da sociedade. O que estamos produzindo? Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por estes momentos que passamos no teu santo templo. Especialmente, ó Deus, pela meditação, que, ó Deus, nos leva a refletir uma grande responsabilidade que nós temos como adoradores, como filhos teus, como servos, ó Deus, como criaturas suas, ó Deus. Pai, capacita-nos, dá-nos, ó Deus, as virtudes que o dinheiro não compra.
Porque às vezes, ó Deus, nós nos preocupamos em deixar bens para os nossos filhos, deixar uma boa herança, mas a melhor e a maior herança que possamos deixar, que podemos deixar, ó Deus, é o temor do Senhor. É um caráter comprometido com o teu reino. É um caráter comprometido com Jesus. Concede-nos a bênção de ver nossas famílias, ó Deus, firmes na rocha que é Jesus Cristo. Concede-nos o privilégio, ó Deus, de sermos exemplos. Que os nossos filhos possam olhar para nós. Eles verão em nós dificuldades. Eles verão em nós, ó Deus, falhas. Mas eles verão em nós também que somos seguidores de Jesus e que não desistimos da senda da vida cristã. Ó Deus, concede-nos o privilégio da fidelidade ao Senhor, enquanto vivermos aqui e para toda a eternidade. Abençoe todas as famílias aqui presentes, todos os lares aqui representados, aqueles que sofrem, manda a tua consolação, o teu refrigério, a tua paz, a esperança, ó Deus, o otimismo, a humildade, a coragem para vencer. Ó Deus, a ousadia, ó Pai, para o sucesso, Senhor. Deus Todo-Poderoso, responde a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Que Deus nos abençoe.